Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Nós somos a MUN, Monitoramento Otimizado Online. E hoje iremos apresentar o nosso projeto. Esse daqui é o nosso sumário. Os integrantes são formados por minha irmã, Breno Santos, Felipe Carvalho, Felipe Coutinho, João Pedro, Pedro Henrique e o Vinícius. Bom, em um mundo cada vez mais conectado, onde os dados circulam para desejo de crescer cada vez mais, isso se torna uma necessidade para escolas, empresas e instituições em gerais, para tornar mais segurança, eficiência e bom uso no dia a dia. Bom, agora eu irei falar as problemáticas. A primeira problemática que a gente encontrou foi como a gente aplicará nosso produto dentro de uma instituição ou uma empresa sem restrição de altos investimentos. Bom, a segunda problemática que encontramos foi como a gente vai aplicar nosso produto sem que inclua algum funcionário ou estudante dentro da instituição ou empresa. Bom, agora eu vou falar da nossa código. A nossa código seria fazer a implementação do SNIF, onde ele faria todo o trabalho de monitoramento do tráfego de dados da rede. Esse sistema ele faria com que diminuiria as distrações, assim aumentando toda a produtividade, também fazendo com que aumente o monitoramento e a segurança de toda a rede, e promovendo também o seu uso ético. Bom, nosso objetivo geral é desenvolver e implementar estratégias baseadas na tecnologia, no monitoramento e também no gerenciamento do tráfego da rede. Bom, agora eu vou falar dos nossos objetivos específicos, que seriam fazer a restrição de sites, de downloads, assim fazendo com que diminua o risco de vírus e ataques maliciosos. Também fazer a restrição de sites, assim para que pessoas não consigam entrar em sites que não são permitidos. E também criaremos soluções fáceis para as pessoas que não têm conhecimento técnico e consigam utilizar a nossa ferramenta de uma forma facilitada. Bom, o que é o SNIF? O SNIF é um software, um hardware, ou seja, tanto na parte física quanto na lógica. Ele tem como objetivo geral monitoramento temporal dos dados, por exemplo, data, horário, sheet, protocolo e IPL. Para reforçar o integridade do nosso projeto, trouxemos algumas das grandes empresas que agem esse serviço. Também trabalham com técnicas de monitoramento e de ambientes corporativos. Então, como exemplo, temos a Google AWS, que contém uma nova infraestrutura de banco de dados, e por isso é necessário uma ferramenta que faça a análise da demanda do tráfego para que tudo funcione bem. Continuando, temos a Facebook Sony Vivo, que utiliza o monitoramento para fazer a guarda de dados dos usuários, mas cada uma em contextos diferentes, para melhorar a experiência, sistemas de conectividade e isso. Benefícios do SNIF. Começando com o diagnóstico, ele identifica falhas e problemas na rede com precisão, assim podendo criar uma solução o mais rápido possível. O monitoramento, ele acompanha o tráfego de dados em tempo real e tem uma análise contínua. A segurança, ele detecta falhas, invasões e atividades suspeitas na rede. A auditoria, que nada mais é que a nossa empresa ir na empresa requisitante, seja ela uma escola ou uma empresa industrial, e fazermos o levantamento do requisitante, a demanda de computadores e os acessos. O desempenho, o SNIF é uma ferramenta essencial e indispensável para esse tipo de instituição, já que há uma grande demanda de dispositivos na rede. Como funciona o SNIF é o nosso objetivo de 3 tópicos: monitoramento de diagnóstico de problemas e análise de protocolos. Como anteriormente, a gente faz o monitoramento de todos os protocolos ao mesmo tempo, dando dados consistentes. O diagnóstico de problemas, nossa rede consegue verificar ou não problemas pelo tráfego da rede quando ela está na sessão. E a análise de protocolos, ela faz a análise de todos os protocolos temporais. Camadas em que o SNIF atua. Começando com a camada 2, a camada de enlace, ela permite que os dispositivos possam se comunicar na mesma rede. Dentro dela está Ethernet e ARP, sendo Ethernet um padrão de cabeamento de rede e ARP o protocolo que traduz endereços IP para endereços MEC. A camada 3, ela cuida do endereçamento e da comunicação de dispositivos de rede diferentes. Dentro dela está IPv4, IPv6 e ICMP. IPv4 e IPv6 são versões diferentes de um mesmo protocolo. E ICMP é um protocolo utilizado para enviar mensagens de avisos e problemas em dispositivos da mesma rede. A camada 4, a camada de transporte, ela garante que os dados cheguem corretamente a aplicações. Dentro dela está o TCP e o DP, sendo o TCP mais utilizado, já que ele entrega de uma forma precisa e não como o DP, já que ele não entrega na hora. Ele é mais rápido, mas não entrega na hora, por isso ele é menos utilizado. Protocolos da camada de aplicação, começando com o DHCP, ele distribui automaticamente o IP de dispositivos na rede. O DNS ele converte IP para nomes.
Um exemplo, você está no Firefox e quer entrar no Google. Em vez de você digitar 8.8.8, você coloca google.com. É isso que o DNS faz. Ele traduz um número para um número. E o SNMTP, ele monitora dispositivos da rede. O SNMTP, ele envia e-mails entre dispositivos e servidores. E o HTTP, que permite acessar conteúdos e páginas na web. Agora veremos as políticas de segurança de monitoramento. O objetivo é a gente aplicar nosso produto e não aflige nenhum funcionário ou estudante naquele ambiente. Bom, o que a gente vai monitorar nesse ambiente? Vai ser internet, softwares, arquivos e e-mails. Consentimento. Não, transparência. A empresa tem que ter total transparência com o funcionário e a instituição total transparência com o estudante sobre o que está sendo monitorado para que torne o ambiente seguro para ambos. As bases legais que estamos usando são a CLT, LGPD e a Constituição Federal. Bom, consentimento, haverá um contrato igual a esse. Haverá um contrato igual a esse, onde que os responsáveis, os estudantes e os funcionários terão que assinar que eles têm total consentimento sobre o que está sendo monitorado no ambiente para tornar o ambiente seguro e saudável para ambos. Bom, agora para a pesquisa de campo. Você cursa uma área de estudo em TI, 55% falou gays. Você conhece a função do sniffer? 45% falou parcialmente. Dentro de instituição, você já presenciou o uso indevido de páginas web? 68% falaram que sim. Você acredita que o monitoramento tem de diminuir esse uso indevido da rede? 69% falaram que sim. E você concorda que o acesso desses dados deve ser utilizado para responsabilizar usuários maliciosos? 80% concordam plenamente com essa afirmação. Seguiremos agora para a nossa parte prática. Utilizamos o ambiente virtualizado do Kali Linux para uma melhor utilização e ambientação de nossas ferramentas utilizadas. Por exemplo, a biblioteca SCAD e parte 3 da versão 7. Aqui utilizaremos o terminal, que não é uma visão muito comum para usuários habituais, porém, nossa equipe disponibiliza um treinamento utilizado para as empresas que não possuem conhecimento muito técnico na área. Utilizamos o comando sudo para ter controle total do nosso ambiente. Utilizamos a nossa senha para login. Aqui vamos usar o LS para descobrir os diretórios presentes na nossa máquina. O nosso importante seria o sniffer.py. Utilizamos Python 3 para identificar uma instituição Python. Sniffer.py. Aqui é exibida para a gente uma tabela que possui o total de registros, os protocolos utilizados, a data e hora requisitada, o protocolo, o IP de origem, que vai ser o IP do usuário que tentou requisitar aquilo, o IP destino, que é o IP requisitado, e a informação que vai se tratar da URL do DNS do nosso IP destino. Infelizmente, por questões da XPDT que não está funcionando corretamente, precisaremos exibir para vocês um vídeo, porém, logo em seguida, um arquivo de log com todas as respostas utilizadas já em nosso projeto. Aqui utilizamos, como por exemplo, o site do YouTube como base para mostrarmos que o nosso monitoramento funciona, inclusive ferramentas com maior robustez no seu ambiente. E principalmente o YouTube, por ser uma URL muito requisitada em questões de trabalho ou estudos para desvio de atenção. Aqui podemos ver que ele passa por todos os IPs requisitados, inclusive pelos IPs intermediários da rede, visto que nenhuma máquina se conecta diretamente. Portanto, aqui podemos observar o registro do youtube.com. E na nossa máquina habitual agora, voltaremos com Ctrl+C para interromper o processo do sniffer e podemos ver que ele vai gerar um arquivo CSV. LS novamente para identificar ele e já observamos o nano URL.csv. Aqui temos os arquivos listados desde o começo da nossa apresentação do nosso projeto para demonstrar como nossa ferramenta pode ser versátil e principalmente utilizada para auditoria, visto que a LGPD obriga que as empresas consigam ter no mínimo 6 meses de dados da empresa para um melhor gerenciamento de rede e, caso haja algum processo legal utilizando os dados da empresa, esse tipo de auditoria é muito importante para a requisição. Bom, agora seguimos para a segunda parte do nosso projeto. Como desenvolvimento na projeto o desempenho junto com a segurança. Entraremos no outro terminal. Novamente, iremos digitar o ponto Python 3.scan.py que está no nosso comando. Esse programa ele faz a detecção de scans com Nmap nas portas. Isso é muito importante para a segurança da rede.
e mostra dados, por exemplo, o dado de horário, que foi hoje, é 9h54 segundos, o input fonte, que é muito importante para nós sabermos de onde veio esse scan de porta, e, o mais importante, a porta escaneada. Isso mostra que nosso projeto de o desempenho visa também a Bom, aqui é o nosso Microsoft Plan, onde nós fizemos todas as divisões de tarefas para cada integrante do nosso grupo, assim ficando mais organizado para que cada integrante saiba o que tem que ser feito em cada tarefa. Seguindo para o nosso orçamento, temos o plano regular, que vai conter unicamente a função de sniffer, e ele vai ter um plano de 5 aspectos por R$100. Portanto, os 5 aspectos são os dados requisitados, como a URL do site, o IP requisitor, inclusive o protocolo utilizado. O nosso servidor se trata de uma função que, caso o usuário não possua um servidor e ache que é mais obrigatório possuí-lo em sua rede, conseguimos lidar com a instalação e a conta desse servidor por R$2.399, que desempenha muito bem a nossa programação. Agora, a assinatura semestral por computador, que vai ser de R$300, permite que você tenha o nosso acesso mais recente disponível sem qualquer alteração no valor, caso haja alguma futuramente. O total do servidor com 5 aspectos seria de R$2.799, com R$100 adicionais para cada computador. E o total de assinatura por computador vai ser de R$400. Nosso plano Security vai conter a função de scan, como viram, e ele, por 5 aspectos, e a função de scan naquele computador vai ser de R$250, com R$150 adicionais para a verificação da máquina. O servidor e a assinatura não tem qualquer alteração nesse caso, e o total com o serviço de servidor vai ser de R$2.949, com R$250 adicionais por máquina. E o total da assinatura vai ser de R$550 por máquina. Para encerrar nossa apresentação, nós mostramos na teoria e na prática como o Sniffer é uma ferramenta viável para o desenvolvimento de redes, monitoramento em tempo real, análise de tráfego, de segurança e coleta de dados, extremamente úteis comparativos quanto educacionais. Aqui está a margem de referência que utilizamos para compor o nosso projeto. E o QR Code do nosso Instagram, caso queira conhecer melhor. E obrigado pela sua atenção. Pessoal, parabéns pelo teste, tá? Parabéns pela apresentação. Gostei bastante aí da visual, slides, bem bacana mesmo, uma dica, tá? Apesar de vocês, a apresentação de vocês foi muito boa, vocês demonstraram um ótimo domínio do conteúdo, vocês estudaram bem, como estavam falando. Porém, alguns integrantes estavam falando um pouquinho rápido demais. E assim, alguns até eu sempre entendendo as palavras, mas no mais a apresentação foi excelente. Eu vi que vocês fizeram uma pesquisa legal, só que na dúvida, para qual que é o motivo que direcionaram essa pesquisa? Para aqui, fez as perguntas. A gente disponibilizou para estudantes da área de TI por saberem sobre da ideia que também faculdades que nossos estudantes frequentam. Como, por exemplo, colegas que frequentam segurança da informação disponibilizaram para os seus usuários também. Mais uma vez, parabéns pela apresentação. Foi muito bacana, muito live. Parabéns, pessoal, pela apresentação. Eu achei realmente bastante divertido. E uma das dúvidas durante o projeto de vocês, a primeira seria a questão do diferencial de vocês, da dinâmica de vocês que vocês desenvolveram, para as empresas que já existem no mercado, por exemplo, a Sharp. Então, nós notamos que essas ferramentas, principalmente a sua visão nas redes, acaba sendo muito marginalizada por essa questão de ataques ou cibersegurança como um todo. Então, nosso diferencial é trazer uma ferramenta, além de mais intuitiva, também uma ferramenta mais aliada das empresas, com uma visão realmente mais limpa sobre a nossa imagem. Portanto, como citamos antes, o Wireshark, por exemplo, é uma interface que, com os testes que fizemos, foi muito difícil de não usuários de tecnologia usarem ela e principalmente fazerem auditoria do seu computador, e também tivemos problemas com o registro dele. Como foi citado, a LGPD requisita no mínimo 6 meses de registro e ele não conseguia atender essas requisições. Então achamos interessante que o nosso diferencial fosse tanto as bases legais no Brasil, com um programa pensado para a nossa instituição brasileira, e também essa questão da nossa imagem ser mais empresarial e institucional mesmo. Uma dúvida que eu tenho é a questão de como funcionaria o infrarodando no servidor o tempo inteiro, ou seria manualmente lá para rodar? Nós utilizamos uma função que também é possível de gerenciar pelo date time,
a questão do servidor se começar a rodar o script sozinho, pela questão do horário. Porém, essa função pode exigir muito da CPU do usuário, portanto, e também precisa de uma memória já pré-pronta, separada para aquele ambiente. Então, achamos que seria muito difícil de instituições pequenas e médias, como o nosso alvo significa, de terem essa questão do desempenho ser acessível para eles e também de terem um espaço guardado para aquele ponto, visto que muitas das nossas empresas visadas não têm um ramo tecnológico muito forte, às vezes podem até não ter um próprio técnico. Então, poderia ser um problema que acabaria evitando também que nós fôssemos chamados para a questão de uma revisão e agora o problema é só uma falta de memória para o arquivo. Esse negócio de servidor, ele é um requisito mínimo? Então, o requisito mínimo que a gente notou foi 3 de 6ª geração. Não é necessário uma placa de vídeo, visto que utilizamos a versão server mesmo do Ubuntu para testes. E também uma memória RAM de 4 GB. Portanto, ele já também está incluído no nosso orçamento do servidor com as requisições. Pessoal, parabéns pela apresentação. Acho que vocês desenharam bem a aplicação bastante funciona a parte de redes para poder programar para redes. As dúvidas. Vocês citaram a restrição de download em sites. Como que o Sniffer faria isso? Como que ele identificaria que eu estou fazendo download? Identificar o site que eu estou fazendo? Como ele vai fazer esse bloqueio? Na parte do link, podemos clicar em cima do link. Clicando em cima do link, podemos ser direcionados para o site. Se, por exemplo, ele clicar em cima do link, quem está monitorando o funcionário e ver que está na hora do download, ela poderia assim fazer um registro de uma nova implementação do funcionário. Ela não bloquearia de forma ativa, mas de forma passiva, monitorando a coisa comercial para todo mundo. Vocês citaram também que é possível o Sniffer fazer a verificação de falhas na rede. Que tipo de falha que ele consegue identificar? Seria loops? Ou é a parte mais de segurança? Sim. Por exemplo, a questão do ataque da DOS, nosso TCC começou usando como base de orçamento as URLs requisitadas. E foi nos atentados essa questão do ataque da DOS que pode gerar múltiplas requisições para o servidor e acabaria gerando um orçamento muito abusivo para o funcionário que não tem culpa daquilo. Então, por exemplo, o ataque da DOS começa a ser requisitado e, como citamos o protocolo de envio de e-mails e avisos para os servidores, seria acessado ele para avisar que estão possuindo algum ataque. Também a questão das portas de rede, pode ter alguma porta que está aberta por acaso e caso o usuário malicioso tenha que passar o INEM para ter acesso a essa porta, o computador já seria alertado, principalmente do IP requisitor, e que muitas portas estão sendo escaneadas ao mesmo tempo, que é uma função irregular da nossa rede. Observabilidade, né? Vocês comentaram que ele é mais limpo, achar que realmente, né? Muito mais simplificado de observar, mas ainda assim quem utilizaria ele seria um técnico. Mas a gente sabe que no ambiente corporativo a gente não tem só pessoal técnico, a gente vai ter os gerentes, né? O pessoal desse tipo. Como vocês fariam para melhorar essa observabilidade para esse usuário final? Dá para implementar com alguma outra coisa? Eles implementaram um contrato, nós faremos. E com o contrato era um relatório, tirar todos os comandos necessários. Além disso, nós iremos usar o Shell para fazer um controle remoto com logs, ou seja, a empresa não usa necessariamente de lá, botar o arquivo para rodar todo dia. Nós iremos iniciar o script e o log ia ficar com nossos integrantes. E quando a empresa requisisse, o log ia entregar para ele. Aí a parte de segurança, né? Que faz a identificação, dando um exemplo do DDoS, quanto tempo a pessoa conseguir identificar isso? Porque ele não é técnico, então às vezes ele não vai estar ali diretamente na máquina, ele vai ter para ser recebida essa informação. Então, nós pensamos principalmente na configuração do protocolo ICP para envio do aviso, explicando explicitamente que está sendo utilizado algum tipo de ataque na ferramenta. Nossa principal identificação é pelo uso abusivo das nossas requisições, seja de portas ou seja do próprio HTTP. Portanto, além do senso comum do usuário poder observar que tem um IP sozinho, requisitando 1000 portas por segundo ou 1000 IPs por segundo, já seria algo alarmante. Nossa própria auditoria, como dissemos antes, teria monitoramento do PowerShell. Então, nós conseguimos alertar também esses usuários sobre o possível ataque nessa empresa. Vamos pegar parabéns novamente.